Amém. Glórias a Deus. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Amém. E eu estava aí e dizendo, Senhor, dá-me forças para subir e predicar e falar todo o que o Senhor me dijo para falar en esta noite. Bueno es sentir la presencia del Espíritu Santo. Bueno es sentir la presencia del Señor, aleluya. Hermanos, yo te quiero decir que hay personas en este lugar que están exhalando la presencia de Dios. Hay personas aquí que están exhalando, aleluya. Es el Espíritu Santo puso isso ahí en mi corazón. Hay personas que hay una entrega tan grande, tan grande, tan grande. ¿Sabe cuando tú exhalas a Dios? ¿Sabe cuando exhalas el perfume del Espíritu Santo, el buen perfume de Cristo? Hay personas en este lugar, dice el Señor, que están exhalando mi presencia, que están oliendo a Jesús, que oye al Espíritu Santo de Dios. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Aleluya. ¿Y quién podrá contener la gloria del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Glorias a Dios, hermanos. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Não te avergüences, não te avergüences del Evangelho. Não te avergüences de sentir al Espírito Santo. Não le impida al Espírito Santo. Não pongas limite ao Espírito Santo. Se Deus quer usar-te, deixa Deus usar-te. Se Deus quer falar contigo, deixa Deus falar contigo. Se é para falar em língua, vamos falar nesta noite. Tu eres livre para adorar. Haga como Davi. Davi cantou, Davi saltou. Mical se quedou aí dizendo o que passa aqui. Mical não quer adorar, disse o Senhor. Adore tu, porque quem adora ao Senhor não quedará estéril. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenza. Dice el Señor en esta noche, no te avergüences, no te avergüences. Hay un mover de Dios, hermano, en esta noche, en este lugar. Hay un mover de Dios aquí, no te quedes fuera. No te quedes como Mical, diciendo que pasa aquí, que pasa con esas hermanas ahí. Hermanos, no te quedes fuera. Aleluya. Aleluia, a glória é grande, hermanos. E somos tão pequenos que não temos força para contener a glória de Jeová. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, hermanos. Eu quisiera empezar. El tema es reconstrucción de la comunión. Yo sé que ya vinieron dos hermanos muy bendecidos que han tenido la oportunidad de hablar de la temática que nos ha dado el pastor. Y yo creo que los dos han hablado sobre la comunión con Dios, que ha sido muy lindo, ¿verdad? Y para mí el Señor me puso eso como la comunión entre los hermanos. E eu glorifico porque o Senhor ha confirmado através aqui de los hermanos. E eu bendigo ao Senhor porque Ele é bueno. Cada um em sua visão, cada um segundo o Espírito Santo lhe ha chamado. Cada um falará de la maneira que o Espírito Santo traduzirá esta reconstrução de la comunhão. Uns falarão comunhão de Deus, outros falarão comunhão com os hermanos, pero cada um, segundo o Senhor ponga em seu coração. Amém? Glórias a Deus. Hermanos, o significado de comunhão, segundo o dicionário grego, é com koinonia. Isso está em grego. É traba-língua, não te preocupes. É só para sabermos mais ou menos de lo que estamos falando. E significa esta palavra comunhão, com base no grego, é companheirismo. Compartir em comum. O próprio nome aí já diz comunhão, uma comum união. São pessoas que têm todo em comum. E para que haja esta comunhão
é necessário. Eu quisiera que Lupe pusiera o primeiro texto que é passado para ela, que está em Hechos 2, 42. Amém? Hechos 2, 42. Eu vou apressurando-me para ganhar mais tempo. E perseveravam em la doutrina de los apóstoles, em la comunhão unos com outros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros conocemos muy bien este texto bíblico. Perdón, hermano, podéis asentar. Amén. Y aquí es la primera vez en la Biblia que aparece en el Nuevo Testamento la palabra que yo he leído con koinonia, que significa comunhão em grego. E aqui está dizendo que aqueles irmãos que receberam a Cristo, eles tinham algumas coisas em comum. Por isso que tinham comunhão. E citaram 3 coisas, são citadas aí nestes versículos que hemos leído. Primeiro, é que tinham em comum a comunhão da fé. Hoje o Espírito Santo está falando à igreja, amém? Porque há momentos que o Espírito Santo habla aqui e habla para os de fora. Pero está falando hoje com nós, a comunhão com a igreja, a comunhão aqui dentro. E a primeira coisa que tinham em comum era a comunhão na fé, a comunhão na doutrina. Todos nós que estamos aqui sentados, que vocês estão sentados, eu estou de pé, todos nós outros temos, para começar, a primeira comunhão é que estamos aqui por Deus. A nossa comunhão, temos comunhão porque servimos ao mesmo Deus. O irmão Paulo não serve a um Deus e a outro. O irmão Jerry não serve a um Deus e a outro. Servimos ao mesmo Deus. E é por isso que estamos aqui sentados no mesmo ambiente. Amém? A outra segunda coisa que diz esse texto é que havia comunhão em lo partir del pan. E aqui entende-se que essa comunhão em el partir del pan, eu subdividi em 2 coisas que he entendido. A primeira, quando se habla de partir el pan, é que dividia lo que tinha com quem não tinha. Essa é outra comunhão. Que nós não somos egoístas. Nós não queremos solamente Deus para nós. Nós compartimos. Nós praticamos a generosidade. Amém? E isso não porque somos buenos, porque Deus é bueno em nós, em nós. Amém? A outra coisa que entendo, aún aqui no partir del pan, é o outro sentido que sentavam juntos para comer. Alguém também pode compartilhar o pão quando se senta em uma mesa e compartimos o pão. Esse compartilhar significa que eu me relaciono com meu irmão de tal forma que o levo a minha casa em confiança e tenho confiança nele para compartilhar meu pão. Nós não levamos qualquer em nossa casa para sentar-se à nossa mesa e comer. Solamente senta com nós aqueles a quem nós temos comunhão. Uma outra coisa que diz é, tinham comunhões em las orações. Ou seja, estavam de acordo em los pedidos a Deus. E a Bíblia diz isso, que quando estén 2 ou mais reunidos em meu nome, no nome do Senhor, então allí o Senhor estaria. Então, a terceira razão que diz a palavra, que os apóstolos, que os discípulos tinham comunhão, é que oravam por el mesmo propósito. Amém? E sobre isso que acabei de dizer, diz a Bíblia em Amós 3:3. Esperamos um momento para que a irmã Guadalupe lo ponga. Aí está. Amós 3:3 diz: andarão os 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, não haverá comunhão se nós não estamos de acordo. Não haverá comunhão se nós como igreja, que dissemos que somos igreja, não nos unirmos. Não haverá comunhão
Quando Deus fizer alguma coisa na vida de tu irmã e todavia não fizer na tua, e por isso te quedas como com quejas de Deus ou com rabia de tu irmão. Tu tens que te alegrar, tu tienes que alegrar-se. Eu tenho que alegrar-me com as vitórias de meu irmão, porque isso significa que eu tenho comunhão com ele e ele tem comunhão comigo. Amém? Disse, não andarão, e esse verbo, aqui está já conjugado, não andarão, pero claro, proviene del verbo andar. E não é andar por andar. O que está dizendo aqui é andarão, não andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Esse andar não é andar sencillamente, simplesmente. Esse andar é que tu tienes comunhão com ele. Tu te relaciona com Ele. Esse é o sentido de andar aqui nesta palavra. E quero abrir um parêntese aqui para dizer que nós outros, como igreja, que temos aqui ministérios, somos exemplos não somente nós outros, mas todas as igrejas, creio que há ministérios, não? Há subdivididos, que o pastor, direcionado por Deus, não? Subdivide. Aqui há ministério de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Então, hermanos, para estarmos de acordo, de verdade, nós outros temos que começar a unir-nos em los ministérios. Teremos que apoiar os ministérios, porque eu não posso estar dentro do grupo como parte de um ministério e formar outro grupo dentro desse ministério, dividindo os ministérios, não apoiando os líderes, não apoiando os pastores. Irmãos, se somos do ministério de mulheres, eu vou dizer o que o Senhor me deu para dizer. Amém? Nós temos que unir-nos com o ministério das mulheres. Eu vou falar das mulheres porque me toca, não vou falar dos outros ministérios. Amém? Mas se estamos dentro, por exemplo, do ministério das mulheres, e nós outros hacemos outros grupos, não estamos em comunhão. Aunque eu tenha ou você tenha pontos que você não está de acordo com a liderança, com outros irmãos que deram a opinião, nós outros não podemos dividi-lo. Nós outros, aunque não seja a nossa vontade, nós outros temos que aprender a ser comunhão neste grupo. E comunhão não é estar de acordo com tudo. Comunhão é se tu has visto algo que tu não estás de acordo, pero que o Senhor deu a visão a quem está lá delante, não salga por aí dizendo A, a B, não quero assim, não me gusta assim. Nós outros, para sermos grupo, temos que ser grupo, porque dizemos que temos um grupo, um ministério, pero muitas vezes nós outros dentro do grupo, nós outros aí ponemos no suelo o próprio grupo del qual participamos. E eu vou dizer tudo que o Senhor falou. Amém em meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E para que haja comunhão também, é necessário que seamos verdadeiros em nossos afectos. E para respaldar o que he acabado de dizer, eu quisiera que a irmã pusiera Romanos 12, 9, 10. Diz assim: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferindo-os los unos a los otros. Hermano, a Bíblia diz que o amor entre nós outros, igreja, que nos dizemos está em comunhão, não pode ser fingido. Diz a palavra que o amor seja sem fingimento. E eu quero ler o que significa fingimento, para que quede mais claro para nós outros. Fingimento quer dizer que é falso, fictício ou simulado, aunque parezca real. É forte. Não estou dizendo que eu posso não compartilhar com a opinião do pastor, do irmão Jerry ou da irmã Pamela. Não existe. Cada uma tem sua maneira. Mas eu não posso ser uma coisa fingido. Não posso transparecer uma coisa que não sou. Não posso alabar ao pastor delante de ele e por detrás falar mal del pastor. Isso é fingimento.
Aleluia, Deus. Nós sabemos que em la comunhão, nós não somos perfeitos. E por isso temos que praticar o que está escrito em Colossenses. A irmã Lupe nos vai pôr. Colossenses 3, 13 e 14. Diz: soportando-se unos a outros e perdonándose unos a outros. Se alguém tem queja contra outro, como Cristo los perdonou, assim também hágalo ustedes. Sobre todas estas coisas, vístanse de amor, que é o vínculo de la unidade. Esta palavra soportando, porque aqui está dizendo, soportai unos a los outros. E quando eu estava aí estudando e lendo, o Senhor falando em meu coração, quando eu vi essa palavra, claro que ele he lido já este texto outras vezes de minha vida, e supostamente a igreja também conhece muito bem este texto. E quando, para mim, quando eu ouvi outra vez essa palavra aqui, soportando-se, me he acordado de uma coisa que a mim é muito, não é raro, é muito peculiar. Me vino à mente, um suporte para sostener uma tarta, que era meu ofício, pasteleria também. Então, eu sei o que é um suporte. E o suporte serve para que nós ponemos aí a tarta, e a tarta é muito delicada. Então, é isso que o Senhor quer que nós tragamos. Soportémonos unos a los outros. Que seamos soporte uno de los outros. Tu e eu somos invitados nesta noite para que haja comunhão, que seamos soporte uno de los outros. E eu he pesquisado um pouco mais o que seria esse suporte. Soportar é aguentar-se. Soportar é tu levar um peso que não é tuyo, pero tu não levarás de qualquer maneira. É como a tarta, por isso o Senhor me pôs no coração. Soportar não será uma carga para mim se estou em comunhão com Deus. Suportar será difícil, seguro, por suposto. Não vamos aqui poetizar o que não é poético. Vamos ser verdadeiro. Suportar algum peso. Eu tenho uma niña pequena que todavía la tenho que levar em braços algumas vezes e me duele os braços. E quanto mais tempo eu la sostengo, mais me duele os braços. Pero sei que é minha hija, la quero e la amo, e eu não la vou a soltar por nada na vida. É assim que o Senhor quer que hagamos uns com os outros. Não é para suportar assim, ai, que me pesa, ai, que lo dejo. Não, não, não. É suportá-lo assim, como se leva um filho, como se leva uma tarta, com delicadeza. Amando, entendendo que todavía Deus está tratando com esse irmão, com uma irmã, e tu tienes que ter paciência. Aleluia, Deus está falando à igreja. Deus ama a igreja. E Deus é Padre. Aleluia. E eu glorifiquei muito a Deus porque quando o irmão Jerry começou a falar, o Senhor também estava falando aí comigo. E eu glorifico a Deus por sua vida, irmão Jerry. Deja sempre Deus usar-te. Amém? Aunque digam que você eres menino, assim Deus pôs em meu coração. Aunque diga, eres um niño. Aunque digas isto, tu eres vaso del Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E ele dijo que em Mateus 5, não? 23, se Lupe me pode poner. Mateus 5, 23. Portanto, se traz tu ofrenda ao altar e allí te acorda de que tu irmão tem algo contra ti, pode seguir, Lu, porque esse texto eu não o tenho. Pode seguir? Bueno, dice que nós temos que deixar aí a oferta, fazer as pazes com o irmão e logo volver. Por isso que glorifiquei, porque eu sabia o que ele estava falando. O Senhor solamente estava confirmando a palavra que havia posto em meu coração. E eu vou começar por mim mesma. Há um pouco de tempo, que dois familiares meus, nós nos hemos, aí hemos tenido roce, não? Porque houve aí essas coisas
de família. Não sei se solamente passa com a minha. Talvez a sua é mais perfeita que a minha. Mas aí houve um atrito entre duas pessoas de minha família. E eu, claro, me saí um pouco aí como se diz, de la gracia, e claro, respondi, contestei e me defendi, que não haveria de ter hecho, ¿vale? Pero lo hice, e claro, houve aí uma ruptura. E logo, claro, os dias iam passando, estas duas pessoas não servem ao Senhor, mas eu sirvo ao Senhor. E claro, o Espírito Santo te dá paz, mas não te deixa em paz. Se tu tens o Espírito Santo, Ele te dará paz, mas Ele não te deixará em paz quando as coisas não estiverem muito bem. Se tu está aí fazendo as coisas a tu maneira e tu estás tranquilo com isso, cuidado. Porque se tu tens o Espírito Santo, Ele te chamará a atenção. E isto porque te ama. Amém? Então, aí, um dia eu fui em la igreja de Torremolino, huyendo de Deus. E eu cheguei aí, levei meu dízimo, minha ofrenda, dízimo, eu lo pongo aqui em minha igreja, minha ofrenda. E quando eu cheguei aí, já estava quase, já estava, claro, com o coração muito roto. Mas estava me sujeitando para não pedir perdão, porque sabia que tinha a razão. Não tinha mágoa de verdade, não tinha nenhum ressentimento, nenhuma coisa desse tipo. Mas quando cheguei aí, irmãos, não he conseguido poner aí minha ofrenda, porque eu me acordei que eu conozco muito bem a palavra do Senhor, e a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, não juegue de ser creyente. Deus não está interessado em tu dinheiro, Deus está interessado em tu vida, em tu santidade, em tu relacionamento com Ele e com a comunhão que tienes e que dizes ter com tus irmãos. Não traga tua oferenda aqui de qualquer maneira, pensando que com isto comprarás a Deus. Aleluia. Então, me acordei, eu não me levantei e não puse aí minha ofrenda, porque esta palavra vino como uma espada em meu coração. E eu volvi, estava muito triste. E quando cheguei em casa, claro, não ia perder tempo. Me aconselhei com uma grande amiga, que é uma grande mulher de Deus, que não está aqui, está em Brasil. E ela me deu o conselho exato, porque nós temos que pedir conselho a pessoas corretas. Por exemplo, não pida conselho a uma pessoa irada, a uma pessoa chismosa, a uma pessoa que é rebelde, que ela te vai dar os conselhos que ela suele ser, rebelde, chismosa e tudo isso. Pida conselho a um homem ou a uma mulher de Deus. Amém? Então, hermanos, pedi conselho e ela aí me deu o conselho que já estava, na verdade, em meu coração, mas foi muito bom falar com ela. Então, claro, eu aí me desculpei com essas duas pessoas, pedi perdão. Claro, disse que de verdade não me agradado o que ela e ele lo hizo, que havia um pouco, bueno, não vou entrar aqui em detalhes, que é um assunto, é um tema personal, pero claro, eu estava sendo limpa quando pedi perdão a los dois. E, irmãos, e, claro, me quedei em paz. Logo me contestou, a outra não me contestou, como se não me perdonaram. Pero eu logo quero ler uma palavra sobre isso. E me quedei em paz. E me quedei em paz com Deus, falei com eles, ou seja, que rompi isso de que não hablo. E isso, de minha parte, de verdade, estava completamente limpa e estava justificada por el Senhor. E eu quisiera que Lupe pusiera rapidito, porque já quase se me vai ler tempo, Romanos 12, 18. Vou ler para ser rápido. Se é possível, enquanto depende de vosotros, estad em paz com todos os homens. Então, se lo que depende de ti, de mim, se há alguém que tem algo contra nós, ou nós contra esta pessoa, se depende de ti, dê o primeiro passo. Tengas ou não tengas razão, da igual, não é isto, de tu o primeiro passo, porque a palavra diz lo que depende de ti que orar por esta pessoa, ayunar por essa pessoa e aí saludar. Se não te responde, não te contesta, tu isso, tu parte. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, se lo que depende de ti, haga esto. Aleluia. Provérbios 16, quisiera que Lupe adelantasse. Provérbios 16, 7. Diz assim: quando o caminho del hombre são agradáveis a Jeová, a sus inimigos hace a paz com ele. A mim me encanta, sempre me ha encantado esse versículo. Eu vou ler outra vez. Quando o caminho del hombre, se tu és um servo del Senhor e tu caminho de verdade é agradável ao Senhor,
hasta tus inimigos, llegará un día que hablará contigo. Yo ya he experimentado eso tantas e tantas e tantas vezes em minha vida. Sabe por quê? Quando és agradável, não é que tu seja bueno, que tu seja o melhor, o mais santo, o mais correto. Não é isso. É que tu busca sinceridade com Deus. Ser agradável aqui ao Senhor. É que tu leva uma vida que quer agradar a Deus, uma vida de santidade, uma vida que quer ser verdadeiro. Então, se Deus se agrada de isso e o Senhor hace esto, los enemigos tuyos a volver a hablar contigo. ¿Estás entendiendo lo que Dios está hablando esta noche, iglesia? Aleluyas, aleluyas, aleluyas. Hay reconciliación en este caso, porque cuando uno se porta prudentemente, tenemos que ser como David, nos portarmos com prudência. Aleluyas. Eu quisiera já ir finalizando e pedir à igreja para que se pusiera de pé. Aleluia. Disse assim, em Salmo 133, 1:3, diz assim: mirad quão bueno, quão delicioso é habitar los hermanos junto em harmonia. Dice aquí la palabra del Señor, que el Señor mira, dice, mirad, es bueno, el Señor ha visto que esto es bueno. Cuando el Señor mira para la iglesia MSBN Málaga y ve verdadera comunión entre nosotros, dice que el Señor ve eso bueno, agradable, eso es olor fragante a las narinas de Dios. Aleluia, diz assim, és como bom óleo a la cabeça, el cual desciende sobre la barba de Araón, e barra hasta el borde de sus vestes. Quando estamos verdadeira comunhão com os hermanos, sem fingimento, disse que é como óleo que vem sobre la cabeça e barra para la barba e vai hasta os pés de Abraão. Sabe o que significa isso, hermano? É grande la unção, é tão grande o derramamento de aceite, de óleo, de unção, hermano, com a igreja, quando Deus vê em nós outros verdadeira comunhão entre os hermanos, que Ele nos, de alto a baixo, nos llena de unção. Aleluias! E diz assim, como el rocío del Hermón, que descende sobre os montes de Sión, porque allí envia Jeová bendição eterna. Aleluias! Hermano, quando Deus mira para a igreja MSBN Málaga e ver verdadeira comunhão, Ele envia bendição, diz o Senhor nesta noite à igreja. Aleluia, Deus. Por favor, não divida. Por favor, não divida, aunque não estés de acordo, por favor, não traiga divisão, não traiga contenda. Aleluia, diz o Senhor a sua igreja nesta noite, e quem tuvier oído, oiga lo que o Espírito Santo está dizendo hoje a esta igreja MSBN Málaga, porque Ele quer bendecir essa igreja, Ele quer bendecir os ministérios. Pero hermano, tú estás estorbando. Hermana, tú estás estorbando. Yo estoy estorbando. Todas las veces que el Señor mira para MBSN Málaga y quiere ungir la iglesia y quiere bendecir la iglesia, Ele mira entre nosotros facciosos y facciosas, y por eso el Señor no está bendiciendo como Ele quiere bendecir este lugar.